Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma videoaula de hoje. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre concentração das soluções. Então, algumas formas de concentrações e as formas de calcular essas concentrações. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente precisa deixar bem definido aqui o que é uma solução. Então, só lembrando, um conceito que a gente já havia visto em aulas anteriores, solução é uma mistura de duas ou mais substâncias, mas uma mistura homogênea, Então, só lembrando, homogênea é aquela mistura que a gente vê apenas uma fase, ou seja, vê uma coisa só. Tá? Então, solução é uma mistura de duas ou mais substâncias na qual a gente vê uma fase apenas. Então, é uma mistura homogênea. Então, a gente pode ter misturas gasosas, misturas sólidas e misturas líquidas, A gente pode encontrar soluções nas três fases. Aqui, como solução gasosa, eu posso destacar o ar atmosférico, Então, o ar atmosférico é uma composição de diversos gases, Dentre eles oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, enfim, por aí vai. Uma solução sólida, A gente pode falar aí de uma coisa que todo mundo conhece, aliança, de casamento, de noivado. Então, é uma mistura de ouro com outros metais, não é ouro puro. Então, é uma mistura, uma solução sólida. E uma solução líquida, A própria água mineral que a gente compra aí nos diversos bares, aí, restaurantes. Essa água mineral não é composta apenas de água, Tem vários sais dissolvidos, então é uma solução líquida, qual a gente vê apenas uma fase. Então, a gente pode encontrar soluções nas três fases, nos três estados da matéria. Certinho? Bom, e solução, a gente precisa definir outra coisa. O que compõe uma solução? Então, a gente pode falar que solução é a mistura de soluto mais solvente. Então, sempre que eu tiver soluto, mais solvente, numa mistura homogênea, eu estou falando de solução. Então, quem que compõe a solução? Soluto, um soluto ou vários solutos, Aí depende, pode ter vários solutos também, e um solvente. Então, como que a gente vai definir quem que é soluto, quem que é solvente? A gente vai deixar definido aqui que soluto será aquele que estiver em menor quantidade e solvente será aquele que estiver em maior quantidade. Tá? Então, principalmente quando a gente estiver falando aí de soluções, quando tiver misturado dois líquidos, fica difícil ter essa relação, quem que é solvente, quem que é soluto. Então, a gente vai deixar definido assim, soluto menor quantidade, solvente maior quantidade. Tranquilo, pessoal? Bom, então agora vamos partir para os diversos tipos de concentração de soluções que a gente vai estudar. Bom, o primeiro tipo de concentração de solução, eu posso destacar para vocês a densidade, representada aqui pela letra D minúscula. E como que é o cálculo da densidade? Bom, a densidade pode ser calculada pegando a massa e dividir pelo volume. Mas a gente precisa definir massa de quê por volume de quê. Bom, então essa massa, esse M aqui, é a massa da solução e o V é o volume da solução também. Então, para calcular a densidade, eu vou pegar a massa da solução e dividir pelo volume da solução. Detalhe, se a massa estiver em gramas, o volume tem que estar em ml. Se a massa estiver em quilos, o volume tem que estar em litros. E assim por diante. Tá? Se um dos dois valores não estiver na unidade correta, a gente tem que transferir para a unidade correta. Ok? Bom, outro tipo de concentração comum, C maiúsculo. Como que eu calculo a concentração comum? Bom, concentração comum ela é dada pela relação da massa dividido pelo volume. Novamente, massa de quê dividido por volume de quê? Bom, essa massa é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em
litros. Então, esse M1 aqui, ó, é a massa do soluto em gramas. E esse V é a massa da solução em litros. Bom, pessoal, a gente pode observar que tanto a densidade como a concentração são calculadas pegando a massa dividindo pelo volume. Mas qual seria a diferença entre essas duas concentrações? Qual que seria a diferença? Ó, concentração comum, massa por volume, densidade também massa por volume. Mas notem que aqui eu coloquei M1 e na densidade eu coloquei só M. Qual que é a diferença entre essas duas massas? O M1, pessoal, ele corresponde à massa do soluto. Então, para a concentração comum é o M1, isso aqui é massa do soluto. E para a densidade é só o M, e o M é massa da solução, certo? Então, quando é só M, quer dizer massa da solução. M1 a gente vai definir aqui como massa do soluto, certo, pessoal? Então, não confundam essas duas concentrações, tá? Bom, próxima concentração, concentração molar ou molaridade, tá? Um Emão maiúsculo com a perninha um pouquinho mais puxada aqui. É assim mesmo que escreve, tá? Que representa molaridade. E como que eu calculo a molaridade? Bom, pessoal, se a gente for analisar, molaridade vem de mol, né? Então, esse molar ou molaridade, ele nos remete à palavra mol. Então, como que eu vou calcular a concentração molar? Eu vou pegar o número de mols, que é o N1, e dividir pelo volume. Olha só. Aqui, número de mols, né? N1 representa o número de mols e o V representa o volume da solução em litros, tá? Mas como que eu calculo o número de mols? Bom, o número de mols, pessoal, a gente viu em aulas anteriores que o número de mols ele pode ser calculado pegando o que é o M1 mesmo? Massa do soluto em gramas. Então, eu vou calcular o número de mols pegando a massa do soluto em gramas, a quantidade que eu tenho do soluto em gramas, e dividir por sua massa molar, tá? Então, esse Emão aqui é de massa molar. Então, a gente aprendeu a calcular a massa molar. Então, eu posso calcular o número de mols pegando a massa do soluto, dividindo pela massa molar. E aí, jogo aqui nessa outra forma para calcular a molaridade. Bom, e se eu não tiver o número de mols, tem como calcular isso de forma diferente? Tem sim, pessoal. Vamos analisar o seguinte. Esse N1, que é o nosso número de mols, ele é calculado pegando a massa do soluto dividido por sua massa molar. Eu posso pegar a massa dividida pela massa molar e substituir na primeira... Opa, só um minutinho. E substituir isso aqui na primeira equação. Substituir aqui em cima. Então, como vai ficar isso? Bom, a equação gerada vai ficar da seguinte forma, né? Eu tenho que a molaridade vai ser massa do soluto dividido pela massa molar, dividido pelo volume. Bom, isso aqui é divisão de frações, né? Eu tenho massa do soluto dividido pela massa molar, dividido pelo volume, que está dividido por 1. Certo? Como que eu faço para resolver essa conta aqui? Eu conservo a primeira fração e divido pelo inverso da segunda. Então, vai resultar uma fórmula final da seguinte forma. Massa molar vai ser igual a massa do soluto em gramas, dividido por sua massa molar, que multiplica o volume. Então, molaridade eu posso calcular por duas formas. Por essa aqui, a gente gerou agora, molaridade é igual a massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar vezes o volume, ou ainda
Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Dá na mesma, tá? Isso depende muito do exercício que eu tenho em mãos para trabalhar, dos valores, dos dados que o exercício me deu para trabalhar. Tá certo, pessoal? Bom, próximo tipo de concentração de solução, a concentração molal ou molalidade, Wzinho aqui. Concentração molal também vem de mol, tá? Então, se vem de mol, eu posso calcular essa concentração molal pegando o número de mols do soluto e divido por esse M2. O que seria esse M2, pessoal? Esse M2 é a massa do solvente em quilos. Tá? Enquanto na concentração molar a gente dividia pelo volume da solução em litros, aqui a gente vai dividir pela massa do solvente em quilos. Então, para eu achar concentração molar, eu pego o número de mols e divido pela massa do solvente em quilos. Novamente, número de mols, eu posso encontrar pegando a massa do soluto em gramas e dividindo por sua massa molar, certo? Isso a gente já tinha visto. Encontro esse valor e substituo na primeira equação. Ou então, se eu pegar isso aqui, né, essa equaçãozinha, essa fraçãozinha, M1 por massa molar, e substituir aqui no lugar do N1, eu vou ter a seguinte fórmula. Concentração molar, eu posso pegar massa do soluto em gramas, divido pela massa molar e divido tudo pela massa do solvente em quilos. Tá? Novamente, divisão de frações. Lembrar que o M2 aqui ele está dividido por 1, certo? Dividido por 1. Então, como que eu faço para simplificar essa equação? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó, pelo inverso da segunda. E vai ficar da seguinte forma. Concentração molar, massa pela massa molar vezes a massa do solvente em quilos. Simplificando ainda mais, a massa, então concentração molar pode ser calculado pegando a massa do soluto em gramas, divido pela massa molar do soluto e multiplico pela massa do solvente em quilos, pessoal. Eu sei que parece bem confuso esse tanto de M aqui, mas eu estou justamente colocando M1 e M2 para a gente poder não confundir esses valores, tá? A gente não pode confundir esses valores. M1 é massa de soluto em gramas e M2 é massa de solvente em quilos. E esse emão maiúsculo é massa molar, tá? E isso a gente não pode confundir de jeito nenhum. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, então o próximo título, tá? O título é um tipo de concentração muito utilizado para calcular a porcentagem massa, que é o nosso próximo tipo de concentração. Mas como que eu calculo o título de uma solução? Eu vou pegar a massa do que eu quero, no nosso caso do soluto, que é M1, e vou dividir pela massa total. No caso, massa total é massa da solução. Então, lembrar que solução é formada por soluto mais solvente. Então, essa massa total é a soma das massas do soluto e do solvente. Então, pego a massa do soluto e divido pela massa total, certo? Ou ainda, o título pode ser calculado pelo volume, né? Eu pego o volume, no caso for uma solução líquida, né? Com volumes definidos, tanto de soluto quanto solvente. Então, eu vou pegar o volume do soluto e dividir pelo volume total, no caso, o volume da solução.
eles têm que estar na mesma unidade, tá? Então, em caso de massa, se a massa do soluto está em gramas, a massa da solução, massa total também em gramas, se estiver em quilo, tem que estar em quilo. Volume é a mesma coisa. Se V1 for ml, o VT também tem que ser ml. Se o V1 for litro, o VT também em litros. Tá certo, pessoal? Bom, próximo tipo de concentração, porcentagem em massa. Ou alguns livros traz com o mesmo nome de título, tá? Por quê? Como que eu vou calcular a porcentagem em massa? Nesse caso, olha só, porcentagem em massa de um soluto qualquer dentro de uma solução, ela pode ser calculada pegando o título e multiplicar o título por 100%, para dar justamente a porcentagem daquele soluto dentro daquela solução. Quanto que o soluto representa do total da solução em porcentagem. Então, por isso que muitos livros trazem a porcentagem em massa como título, tá? Que é praticamente a mesma coisa, é só pegar o título e multiplicar por 100%, tá? Bom, pessoal, então o próximo tipo aqui, concentração de soluções, a fração molar, representado, nesse caso, pela letra X maiúscula, tá? Eu tenho que fração molar, ela é calculada, já que é uma fração em número de mols, então ela pode ser calculada pegando o número de mols do componente que eu quero, coloquei Na aqui, que é o componente que eu quero, no nosso caso soluto, dividido pelo número de mols total, que no nosso caso seria o número de mols da solução, lembrando que solução é formado por soluto mais solvente. Nesse caso aqui, ó, o número de mols da solução, ele seria dado pegando o número de mols do componente A, número de mols do componente B, o número de mols do componente C, assim por diante. Então, quantos componentes tiver a solução, eu tenho que calcular o número de mols de cada um e jogar aqui na forma, somar para jogar aqui na forma, tá? Então, fração molar seria dada pegando o número de mols do componente que eu quero e dividir pelo número de mols total. Certo, pessoal? Vamos próximo. Próximo tipo de concentração, partes por milhão. Tá? Então, partes por milhão, representado aqui, né, por ppm. Tá? Então, partes por milhão, ppm. Esse ppm aqui significa partes por milhão. Mas o que seria esse ppm? O que seria esse partes por milhão? Bom, ppm, pessoal, nada menos que relaciona a quantidade de partes de um soluto que a gente quer, dissolvido em 1 milhão de partes de solução. Então, no caso de vocês, isso é muito utilizado quando a gente vai calcular algum nutriente no solo, tá? Então, a gente quer calcular a quantidade de, sei lá, de boro no solo, né? Como uma quantidade muito pequena, a gente calcula em partes por milhão, tá? Então, no caso, o boro seria o nosso soluto, tá? E a solução seria a amostra de solo. Tá? Então, aí eu calcularia o ppm de boro no solo. Eu tenho uma fórmula para calcular esse ppm. Qual que seria? Ó, ppm, então, né? No caso, ppm do componente, do soluto. Né? Então, como que eu calculo o ppm do soluto? Eu pego a massa, a quantidade em massa desse soluto, né? Divido pela massa total da solução e multiplico tudo por 10 à sexta. Tá? Então, para eu achar ppm, eu pego a massa do componente, a massa do meu soluto, divido pela massa da solução e multiplico por 10 à sexta. Aí você acha o ppm dessa solução, desse soluto, dessa solução. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito utilizado aí na carreira acadêmica de vocês vão ver isso, ok? Bom, pessoal, então só para a gente fechar aqui, né, a nossa videoaula, lembrando os conceitos que a gente já viu anteriormente,
a gente começou vendo concentração de soluções, né, com concentração comum em densidade. Só lembrar que a concentração comum eu calculo ela pegando né, a massa do soluto em gramas e divido pelo volume da solução em litros, né? E ela difere da densidade, porque na densidade essa massa aqui é da solução e não do soluto, então é a diferença que as duas têm, né? Isso aqui é, então, na concentração comum é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume em litros, certo? Depois, a gente estudou concentração molar ou molaridade, aí tem duas formas, né, de eu fazer o cálculo dessa concentração molar. A primeira delas, eu pego o número de mols do soluto e divido pelo volume da solução em litros, né? Ou ainda, eu posso pegar a massa do soluto, que é o M1, em gramas, divido por sua massa molar e multiplico pelo volume, também dá certo de fazer esse cálculo, né? Eu posso utilizar qualquer uma das duas fórmulas, dependendo do que o exercício traz de dados, né? Eu posso utilizar uma ou outra, tá? Depois, concentração molar ou molalidade, né? Na concentração molar, eu vou pegar o número de mols do soluto e divido pelo número de mols, número de mols do soluto e divido pela massa do solvente em quilos. Então, esse M2 aqui é massa de solvente em quilos. Número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilos. Este tipo de concentração também tem duas formas de calcular. Então, a outra forma eu posso pegar a massa do soluto em gramas, divido por sua massa molar multiplicada pela massa do solvente em quilos, tá? Então não posso esquecer o detalhe da concentração molar, é isso, é que esse M2 aqui representa a massa do solvente em quilos, tá? Então a gente não pode esquecer isso, tranquilo? Depois a gente viu como se calcula o título. O título pega a massa do solvente, que eu quero, divido pela massa da solução. Lembrar que solução é soluto mais solvente. Tá? Então, o título é massa do soluto dividido pela massa da solução. E ele é utilizado para calcular porcentagem em massa. Então, como que seria calculado porcentagem em massa? Eu pego o título e multiplico tudo por 100. Aí eu vou ter uma porcentagem do soluto, ou que esse soluto representa em porcentagem nessa solução, tá? Depois, fração molar, que é o X maiúsculo aqui. Na fração molar, eu vou pegar o número de mols do que eu quero, do soluto no caso, e divido pelo número de mols da solução, número de mols total. Então, o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução, tá? Então, para isso aqui, achar o número de mols total, eu preciso pegar o número de mols de todos os componentes que participam da solução. Quantos solutos tiverem, mais o solvente, calcular o número de mols de cada um separadamente e depois somar o número de mols de todos eles, tá? E por último, a gente finalizou com ppm, né, partes por milhão. Como que eu calculo partes por milhão? Eu pego a massa do soluto que eu quero, né, que eu quero saber, divido pela massa da solução e multiplico por 10 a sexta. Aqui a câmerazinha ficou na frente aqui, mas lembrar que tem 10 a sexta aqui na frente. Então, eu pego a massa do soluto, divido pela massa total da solução e multiplico por 10 elevado à sexta potência. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essas concentrações, né, ou como se calcula essas concentrações. Dentro das aulas presenciais, eu vou voltar nessas concentrações, como se calcula, dar vários exemplos para vocês, como que a gente faz os cálculos, como que a gente faz as conversões, para a gente não ficar perdido, certo? Bom, pessoal, mas é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.